Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. O antigo presidente e primeiro-ministro português Aníbal Cavaco Silva participou no Encontro Nacional dos Autarcas Sociais-Democratas com uma intervenção que, no mínimo, fez tremer o cenário político nacional. Tal foi a contundência das suas palavras. Não poupou munições e há quem diga mesmo que praticamente esgotou o paiol de onde ia buscar as mesmas munições relativamente àquilo que tem sido a conduta do governo e do partido que apoia o governo através de uma maioria absoluta, neste caso o Partido Socialista. Imediatamente, Cavaco foi chamado de antidemocrático. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta, neste mesmo horário. Emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema para o mês de maio, à deriva. Curiosamente, à deriva foi uma das expressões utilizadas por Cavaco para, de alguma forma, qualificar a ação do governo. Um governo que anda à deriva, um governo que anda em desnorte, um governo que está minado pela incompetência. Foram algumas das muitas medalhas com que foram brindados os membros do governo e o Partido Socialista. Imediatamente, três conhecidíssimos mosquiteiros, e não me estou a enganar, não é mosqueteiros, é mosquiteiros, apareceram a contrariar ou a rebater a intervenção de Aníbal Cavaco Silva. António Costa, Eurico Brilhante e João Torres afinaram pelo mesmo diapasão, como se uma mesma pessoa tivesse escrito o script que os três utilizaram. E no Facebook, inclusive, o líder da bancada parlamentar do PS escreveu um contundente "não esqueceremos". Olha, uma variação daquele famoso "habituem-se" de António Costa. Digo eu, que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, é a nossa convidada de hoje, Susana Pita Soares, professora no Isla de Santarém. E eu quero enviar aqui também os meus cumprimentos para uns alunos muito especiais da Susana, que são os alunos das turmas de Gestão de Recursos Humanos. Obrigado por acompanharem o programa e, por favor, tratem bem da vossa professora, porque faz-nos muita falta aqui à mesa para conversar. Olá, Susana. Olá, João, obrigada. Já tinha saudades de estar aqui a conversar contigo. Nós tentámos agendar para outro momento, mas, obviamente, as tuas responsabilidades profissionais não permitiram. Permitem agora. É sempre um gosto ter-te aqui. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, João. O gosto é sempre meu. É bom poder partilhar este serão contigo e, naturalmente, com aqueles que nos acompanham em casa, através da TV e também através da rádio. E, portanto, é muito bom voltar a estas conversas que nos fazem refletir e que nos fazem, enfim, num país
democrático, num Estado de direito democrático, onde impera a liberdade de expressão, podermos dizer, naturalmente, com os limites que também a própria expressão, liberdade de expressão acarretam, aquilo que nos aprouver sobre os assuntos do momento, sobre a atualidade. E portanto, estava expectante relativamente a este dia, porque estou cheia de vontade de poder conversar. Mal sabíamos nós, não é, isto. que ia existir esta intervenção, porque o agendamento já estava feito há algum tempo, ou mesmo que soubéssemos, não sabíamos que ia ter esta contundência e, obviamente, interessa falar sobre isso. E temos que retirar aqui alguma desambiguidade no que vai ser a nossa conversa, porque eu não sou fã de Cavaco e a Susana, não, é outra coisa que eu vou dizer. A Susana foi uma das convidadas que aqui, de uma forma transparente e honesta, disse, quando comentou este governo, ou o alinhamento do governo, que disse que tinha esperança que este governo entendesse o voto de confiança que tinha sido dado pela maioria absoluta. Portanto, retirado estas ambiguidades de cima da mesa, não há como não dizer que esta intervenção de Cavaco Silva fez-nos todos pensar muito bem no estado do país. Cavaco, na minha opinião, foi feliz, foi oportuno e falou sem papas na língua. O facto de ter sido um antigo presidente da República não pode, na minha opinião, retirar-lhe aquilo que é a sua liberdade de expressão. Cavaco Silva desempenhou as funções de primeiro-ministro, aliás, um excelente primeiro-ministro que, recorde-se, teve 2 maiorias absolutas e contribuiu muito para aquilo que é o Portugal de hoje, um Portugal mais moderno e um Portugal mais desenvolvido. O facto de ter desempenhado posteriormente funções de Presidente da República, fê-lo com um grande sentido de Estado, não lhe retira hoje a possibilidade de poder manifestar a sua opinião. Era o que mais faltava. Portanto, é bizarro que o Sr. Primeiro-Ministro, chamando-nos estultos e mentecaptos a todos, nos queira fazer crer que Cavaco Silva vestiu uma camisola de militante e que esqueceu o seu sentido de Estado, vindo criar falsos factos políticos para gerar uma crise. Senão, os portugueses não são todos estultos. Não o que dizer de Mário Soares. Mário Soares era absolutamente interventivo durante, inclusive, o próprio mandato, não é? As pessoas não se demitem da sua condição de cidadania, não deixam de ser seres pensantes, seres que refletem e com direito a manifestarem a sua opinião pelo facto de terem exercido determinadas funções políticas. Houve um momento em que Cavaco foi Presidente da República, neste momento Cavaco é ex-Presidente da República com exatamente os mesmos direitos e deveres que qualquer cidadão português. Talvez com a responsabilidade acrescida por tudo aquilo que deu a este país, de quando fala, o país ainda para o ouvir. E, portanto, reputo de especialmente importante para os portugueses, não quer dizer que não seja para o próprio PSD, a quem, na minha opinião, Cavaco também deixou alguns recados, mas, sobretudo, para os portugueses. O que é que fez este ex-presidente da República, que tem tido uma atitude discreta, que não aparece todos os dias, não é um homem mediático, de resto, nunca colheu propriamente as simpatias da comunicação social. Nem me parece que anda à procura. Nem anda à procura desse mediatismo, portanto, tem a sua vida naturalmente organizada, recatada, e o que é que o faz sair do conforto da sua casa para vir ter um palco no Congresso dos Autarcas Social-Democratas, onde se sabia estariam todos os órgãos de comunicação social do país, para vir manifestar não só o seu apoio ao líder do PSD, Luís Montenegro, um homem que ele considera capaz. Cavaco referiu até que, neste momento, considera que Luís Montenegro está mais capacitado para ser Primeiro-Ministro do que quando ele próprio
Foi, desmistificando um bocado essa ideia de que o PSD precisava de se preparar. Enfim, uma série de comentários que nós temos ouvido nestes últimos dias. E, portanto, Cavaco revelou aquilo que, de facto, para mim sempre foi um homem de coluna vertebral, íntegro, sem papas na língua e que disse, neste momento, aquilo que tem que ser dito. É, de facto, uma pouca vergonha aquilo que nós temos assistido nas últimas semanas. Eu não sei se tiveste a oportunidade e, portanto, tive que roubar algumas horas ao sono, mas eu, como muitos portugueses, fomos acompanhando em casa, enfim, aquele espetáculo que ocorreu em direto perante os nossos olhos e que eu creio que muita gente estava incrédula com aquilo que ia ouvindo, a desfaçatez da mentira, da incoerência. Estás a falar, enfim, nas audições da Comissão de Inquérito Parlamentar. Foram qualquer coisa de inimaginável. Que comentavam os meus alunos comigo, que há pouco referiste no início do programa, para eles que nos estão a ouvir naturalmente, um beijinho a todos e obrigada por estarem aí desse lado e sobretudo porque são atentos, são cidadãos atentos com opinião sobre naturalmente aquilo que são os assuntos da atualidade e também com preocupação. Porque os jovens devem-nos merecer primeiro essa motivo da intervenção do Cavaco Silva, não é, que se preocupa com o futuro destas novas gerações, o que é que os espera amanhã, quando terminarem a sua licenciatura, que Portugal é que nós lhe estamos a deixar, Portugal é este que este governo desnorteado ou à deriva lhes está a deixar, e portanto tudo isto são questões que nos devem preocupar a todos. E quando nós assistimos àquilo que assistimos, e portanto não vale a pena estar aqui a fazer chover sobre o molhado e a relembrar aquilo que foi dito, isto naturalmente leva ao descrédito nos políticos. Mais do que isso, ao descrédito nos próprios órgãos de soberania. Portanto, Susana, tudo isto é complicado do ponto de vista da credibilidade. Espanta-me porque dentro do exercício da tua atividade profissional, tu estás num sítio, ou por vezes tens que estar num sítio onde a verdade acaba por ser essencial, o apuramento da verdade, não é? Neste caso, num tribunal. Como é que é possível nós vermos contradições claras, ou seja, é claro, não é? As coisas não batem certas. E depois, António Costa mencionou ontem, lembras-te dos casos e casinhos? Ontem foram as horas e horinhas. É que é um autêntico desprezo pelos cidadãos e pelo esclarecimento da situação. Eu acho que não é só desprezo. Quando eu penso, enfim, com seriedade sobre tudo isto que está a acontecer ao nosso país, e como dizias no início do programa, eu fui das portuguesas, que tendo sido candidata numa lista do PSD à Assembleia da República, disse neste programa que queria acreditar que este governo pudesse, enfim, fazer desta maioria que o povo lhe conferiu uma legislatura de compromisso, uma legislatura de responsabilidade, uma legislatura de diálogo, uma legislatura de reformas, porque não se podiam queixar que os portugueses, tendo-lhe conferido através do voto essa maioria, não fosse feito aquilo que é preciso ser feito, porque tinham uma maioria parlamentar que podia sustentar as reformas que o nosso país tanto precisa. E filo de coração, porque entendo que apesar de politicamente não me rever de todo naquilo que foram as políticas do anterior Executivo e daquilo que são as atuais políticas, como democrata, e porque entendo que na democracia nós temos que saber aceitar o voto e a decisão do povo, e, portanto, em consonância com os meus princípios, formulei votos para que, efetivamente, essa legislatura pudesse assim ser. E queria acreditar nisso. Eu, como creio que os portugueses que disseram, bom, agora demos uma maioria
António Costa e ao Partido Socialista e, portanto, eles podem trabalhar à vontade e nós queremos é sair desta crise em que estamos mergulhados. E, portanto, as minhas esperanças e as esperanças, e aí creio que se sintam muito mais defraudadas do que eu, das pessoas que depositaram o seu voto em António Costa e no governo socialista, é de facto uma desilusão tremenda, porque nós não temos uma legislatura de responsabilidade, temos uma legislatura de irresponsabilidade. Não temos uma legislatura de compromisso, temos uma legislatura com tiques de autoritarismo, com tiques de arrogância, com tiques de autismo. Portanto, nós temos um primeiro-ministro que acha que quer, que pode e que manda quem deve e que obedece quem pode. Isto faz-me lembrar um outro tempo que daqui a nada nós estamos a fazer, a comemorar os 50 anos da Revolução de Abril, e estes senhores que, enfim, se colocam em bicos de pés para falar de liberdade, de democracia, enfim, de liberdade de expressão, querem eles próprios, de alguma forma, tentar silenciar aquilo que possam ser vozes discordantes das políticas deste governo e, sobretudo, das imensas trapalhadas que, num governo que tem pouco mais do que um ano e uns meses tendo tomado posse... Até porque não tomou posse logo, não, foi em março, sensivelmente, creio. E, portanto, reparem, já caíram 6 ministros. Portanto, isto tem sido uma sucessão de trapalhadas em que, naturalmente, os escândalos são tantos que o escândalo mais recente faz com que, de alguma forma, e nós, assoberbados com tantos problemas que os portugueses têm, concentram-se neste momento, estamos concentrados na comissão de inquérito e na questão da TAP e nesse episódio bizarro do computador e do SIS e dessa historieta toda. E, entretanto, vão passando ao lado, colateralmente, aquilo que é uma governação perfeitamente à deriva do Partido Socialista e deste governo. Fora os últimos casos que temos visto de corrupção a nível autárquico, e que, pronto, as pessoas são inocentes até prova em contrário, mas, pelos vistos, para que o Ministério Público age de uma determinada maneira é porque há uma fundada suspeita. Tem que haver uma fundada suspeita. Entretanto, e para que as pessoas tentem entender aquilo que foi o rebater do PS em relação à intervenção de Cavaco, alguns falaram de que ele ultrapassou linhas vermelhas e que utilizou uma linguagem excessiva. Há aqui uma parte onde ele fala em que devemos denunciar os erros, os abusos do poder, as omissões, as mentiras, as violações de ética política por parte do governo e a sua falta de sentido de Estado. Achas que isto é que é cruzar alguma linha vermelha? Eu acho que Cavaco disse, e repito, aquilo que devia ser dito e que quem de direito, e neste caso reconhecendo a Cavaco Silva, enfim, que acho que é inegável, todo o seu passado político e aquilo que deu ao país, falou às claras e falou aquilo que nós ouvimos nas conversas no café, no autocarro, no nosso grupo de amigos, nos restaurantes. Eu acho que neste momento, e porque as televisões dão em direto aquilo que se vai passando nesta comissão de inquérito, os portugueses deixaram de acreditar nas instituições democráticas. Isto é muito grave. E alguém tem que, efetivamente, tocar com o dedo na ferida e dizer ao Sr. Primeiro-Ministro aquilo que Cavaco disse às claras, de uma maneira muito simples, muito direta. Não se trata de passar linhas vermelhas. Trata-se de dizer verdades que, naturalmente, o Sr. Primeiro-Ministro deve ter dificuldade em ouvir, porque está habituado a viver numa teia de confusões, de mentiras, de meias-verdades, de contradições. E, portanto, a palavra verdade provavelmente é algo que o Sr. Primeiro-Ministro tem dificuldade em conviver. Mas Cavaco foi um homem que sempre agiu desta forma, com muita verticalidade, o que muitas vezes lhe granjeou muitas antipatias. E uma fatia grande de portugueses que não simpatizavam com aquela que era a sua atitude austera. E até dentro do próprio partido, naturalmente. Ele nunca se coibiu de manter a sua postura. Ou seja, Cavaco não ficcionou, ele diagnosticou. Não, Cavaco identificou os problemas que estão à vista de todos nós
e falou do que tinha que falar. Adjetivou, é verdade, mas nós temos que adjetivar, temos que saber qualificar os atos e as ações. E há dúvidas relativamente àquilo que tem sido a atuação de António Costa e do Governo, como se não bastassem todos os episódios que nós já conhecíamos, este episódio Galamba, que só me faz lembrar aquela música do... Ai, caramba, né? É inenarrável. A postura de António Costa, primeiro-ministro, diante daquilo que foi, enfim, a recomendação do atual Presidente da República, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que disse que devia ser demitido. Galamba. Ainda hoje me parece muito pouco explicada. Trata-se de uma birra infantil e de bater o pé para dizer não, aqui quem manda sou eu, ou haverá alguma coisa por detrás, enfim, desta resistência em ter aceito a demissão de Galamba para fazer frente ao Presidente da República, para fazer um braço de ferro, expondo o Governo perante os olhos dos portugueses desta forma. O que terá António Costa na cabeça? Ainda hoje me interrogo. Tenho ouvido muitos comentadores apontar as mais variadas razões. Pessoalmente, e da forma, enfim, que vamos vendo aquilo que é a atuação de António Costa, acho que se coaduna com esse perfil do homem que sempre, entre sorrisos, porque isso temos que lhe reconhecer, tem uma enorme capacidade de sorrir, vai efetivamente mostrando o seu tique de autoritarismo, de força e de arrogância, alguma arrogância sobre aquilo que terá sido uma recomendação do Presidente da República, que eu acho que mais não era do que o eco de qualquer português, o cidadão médio, António o cidadão Costa comum, acha que deve ser feita. Ele próprio mencionou, ele quando foi a intervenção a dizer que não demitia a Galamba, ele disse que ia contra todos os analistas e especialistas e que não podia ir era contra a sua própria consciência. Não sabemos o que é que estará lá na consciência dele que permita ter claramente um ministro que é mais um motivo de erosão para este governo. Eu acho que isto traz gerado desconforto até entre os seus próprios pares, porque Houve quer queiramos, quer comentários, não, sim. todos os partidos políticos, como todas as profissões, temos pessoas mais capazes e pessoas menos capazes, pessoas que encaram a vida com maior ou com menor seriedade. E, portanto, acredito que no seio do Partido Socialista isto também possa ter gerado algum mal-estar. O governo está debaixo de fogo. Mariana Vieira da Silva veio a um canal de televisão defender o indefensável. Acho que o fez com alguma elegância, com sobriedade, enfim, encarnou um papel e desempenhou bem. Mas o facto acreditará Mariana Vieira da Silva naquilo que defendeu perante os portugueses que acompanhavam em direto as suas palavras? Naturalmente, António Costa escolheu, enfim, dentre os seus pares, aquela que provavelmente poderia desempenhar esse papel pela postura que tem, pela própria fisionomia, pelo tom da voz, enfim, aparentando uma grande serenidade e defendendo o indefensável. Não é possível que alguém que olhe para o país com sentido de responsabilidade possa afirmar que está tudo bem e que Galamba continua a merecer a confiança do Primeiro-Ministro, depois de tudo aquilo que nós ouvimos. Basta relembrarmos as trapalhadas de a quais ministérios ou a quais ministros, na tal noite do episódio do computador, telefonou durante a noite. Telefonou primeiro a 1 ou 2, depois já eram 3 ou 4, e depois vem admitir, perante uma pergunta que creio que terá sido do deputado da Iniciativa Liberal, que efetivamente tinha falado com o Sr. Secretário de Estado e falou também com o Primeiro-Ministro António Costa. Portanto, tudo isto nos merece, no mínimo, alguma incredulidade. E tudo isto justifica que Cavaco Silva tenha vindo a público de uma maneira muito clara, muito serena, muito frontal, muito direta, como de resto foi sempre a panagem do professor Cavaco Silva, dizer aos portugueses: meus senhores, é a hora.
E, portanto, chega de desculparmos este governo, chega até de continuarmos a pensar que o país não está preparado para termos eleições antecipadas. E eu, pessoalmente, não acredito que esta legislatura dure até ao final. Não é possível. António Costa demonstrou uma clara incapacidade para escolher, para trabalhar consigo, aqueles que são os seus pares, os seus ministros. E, nesta altura, deve ser muito difícil, porque gente de bem, naturalmente, terá alguma dificuldade em prestar o seu nome, o seu prestígio, e hipotecando, aceitando um lugar no governo. E, portanto, aqueles que lá estão, ser-lhes-á, possivelmente, se ouvirem a voz da sua consciência e pegando um bocadinho naquilo que dizia há pouco, seja lá a consciência de cada um, aquilo que for, continuarem a ter empenho e em irem todos os dias para um governo que está debaixo de fogo e a gerir crises aqui e crises ali, porque naturalmente não tem tempo para governar. Mesmo que se escolha o melhor, o problema é que o governo é uma equipa e neste momento o barco está cheio de buracos e entra água por todos os lados, não é? Ainda indo àquilo que foi um bocado a reação do PS e das vozes do PS, é interessante porque Cavaco Silva, na sua intervenção, fala de os insultos a que governos do PSD foram expostos, foram chamados de criminosos, foram chamados de antipatrióticos, quando da intervenção da Troika, estou a falar do governo de Pedro Passos Coelho, que teve que implementar um plano de resgate assinado por Sócrates por causa de uma bancarrota que um governo socialista tinha levado Portugal. Isto acho que nem o Lewis Carroll, na Alice do País das Maravilhas, conseguia conceber este cenário. Olha, João, eu sempre acreditei que haveria um tempo em que o nosso país faria a justiça que é devida a Pedro Passos Coelho. Eu tenho uma profunda admiração por Pedro Passos Coelho. Muitas vezes, no período da Troika, creio que eu, como muitos portugueses que sentimos na pele as dificuldades desse tempo, terá havido momentos da nossa vida em que olhávamos para Passos Coelho como um mau, não é? Que nos veio tirar isto e aquilo e aquilo outro. No entanto, Pedro Passos Coelho foi um homem com enorme sentido de Estado, que governou este país num momento dificílimo da nossa história, na política interna e, naturalmente, também daquilo que era a política externa, definiu um rumo, traçou uma rota e não perdeu o norte. Nós éramos um país que não estava à deriva, estava a afundar-se a cada dia que passava e Pedro Passos Coelho e a sua equipa, da qual, recordo-se, fazia parte Luís Montenegro, assumiu o comando e os destinos do país com uma fibra invejável. Ele foi alvo de todas as críticas e o mais fácil era abrandar e tornar-se, aos olhos dos portugueses, um primeiro-ministro simpático. Bonzinho. Mas, na minha opinião, os primeiros ministros, os ministros, enfim, as pessoas que nos governam, a característica maior que têm que ter não é a simpatia, é a competência, a seriedade, a lealdade entre os seus pares e, sobretudo, com o povo, porque é o povo quem elege. É o povo que confere à Assembleia da República esse poder. E portanto, é confrangedor a forma como o país tratou Pedro Passos Coelho e, se calhar, até alguns setores do partido. Claro. E, portanto, eu penso que Pedro Passos Coelho é um homem de quem nós ainda vamos ouvir falar muito e tomara que esta prece que eu aqui estou a fazer possa acontecer. Há quem diga que ele tem um conhecimento vasto sobre todos os dossiês e que está preparado como se estivesse no ativo. Eu acho que quem conhece o país, como Pedro Passos Coelho conhece, que trabalhou em tempos tão difíceis como ele e a sua equipa o fez, é impossível deixar de acompanhar os destinos do país, porque é um homem com um grande sentido de Estado. E, portanto, ele já deu o seu apoio a Luís Montenegro, o facto de ter aparecido e ter participado
na rentrée política, no Algarve, na rentrée do PSD, a acompanhar Luís Montenegro. O facto de agora Cavaco Silva também falar de Pedro Passos Coelho e de dizer aos portugueses que Luís Montenegro está preparadíssimo para poder assumir, enfim, o governo do país. De alguma forma, tudo isto nos faz pensar que se adivinha um tempo novo e em que o atual líder do PSD e todos aqueles que foram líderes do PSD, assim como os seus militantes, os simpatizantes, os milhares e milhares de portugueses que querem uma alternativa rápida e séria a este desgoverno do PS, se irão juntar a uma só voz para que realmente nós não voltemos a afundar-nos num pântano que já estivemos no passado. Só que esse homem do passado teve a coragem e a dignidade de, quando percebeu que Portugal era um pântano e que não escolheu para estar na sua equipa os melhores, bater com a porta e seguir outros rumos. Estás a falar de António Guterres. Rumos até muito nobres, e é hoje uma figura conhecida a nível internacional, reconhecido por todos, ainda muito recentemente muito elogiado e homenageado pelo nosso Presidente da República numa cerimónia que ocorreu em Espanha. E, portanto, uma enorme dignidade de António Guterres que deixou que o país fosse governado. António Costa já foi convidado ao Sr. Primeiro-Ministro, não demite o Governo, então demita-se o senhor, mas não, continua fincado na posição de não, eu quero, eu posso e eu mando. Isto é muito preocupante. Parafraseando um momento áureo da cinematografia portuguesa, Antónios há muitos. Tentando. É como aos chapéus. Olha, relativamente ainda à intervenção de Cavaco, ele tem aqui uma frase que nos leva a pensar em porque é que, de facto, o governo quer ou está a governar. Ele diz que a ideologia que orienta a ação do governo socialista resume-se a uma dúzia de palavras: permanecer no poder e controlar o aparelho de Estado sem olhar a meios. Olhando para aquilo que é, de facto, as instituições, vendo os boys e girls, vendo a forma como todo o aparelho de Estado está, de facto, controlado pelo PS, Cavaco, mais uma vez, acertou na mousse? Cavaco acertou na mousse. E Cavaco disse também, deixa-me recordar, que o PSD e a sua liderança têm vindo e bem a denunciar os erros, os abusos de poder, as omissões, as mentiras, as violações de ética política por parte do governo e a sua falta de Estado. Diz mais, diz que, ao mesmo tempo, o PSD tem vindo a apresentar alternativas à política do governo. Alternativas que este governo teima em não ouvir e a fingir que não são apresentadas. O PSD tem vindo a defender causas que permitem inverter o declínio económico e social em que o país se encontra e melhorar as condições de vida dos portugueses. E melhorar as condições de vida dos portugueses tem que ser o desígnio de qualquer governo. Porque já aqui falamos sobre isso várias vezes, a coisa pública, a res pública é demasiado preciosa para ser, enfim, circunscrita àquilo que são os interesses de meia dúzia de pessoas. E, portanto, os eleitos não estão lá para se governarem, ou para governarem os amigos, ou para, enfim, beneficiarem de algum modo aqueles que lhe são próximos, ou próximos da sua família política. O papel dos nossos governantes é melhorar as condições de vida dos portugueses. E a vida dos portugueses não está melhor. A vida dos portugueses está muitíssimo pior. E não venham com a desculpa de que é porque, infelizmente, e porque continua a guerra, há muita culpa daquilo que é a política interna. E, portanto, a Covid continua a ter costas largas, a guerra agora também
serve de desculpa para tudo, mas infelizmente ficou aos olhos dos portugueses que assistiram através da transmissão em direto pelos canais de televisão à Comissão de Inquérito, não pode desculpar aquilo que é a impreparação, o desplante, a desfaçatez com que Cavaco fala nisso, na muita incompetência que há no aparelho de Estado e no Governo. João, quando nós temos o Ministro das Infraestruturas, que António Costa teima, ainda não percebemos bem porquê, em manter no Governo, que mediante aquilo que foram as interrogações dos senhores deputados que estavam na Comissão de Inquérito Parlamentar, há questões muito diretas relativamente ao conhecimento do dossiê da TAP. Do plano de reestruturação. Não conhecia, não tinha no computador. Eu, pessoalmente, pode ser uma incompetência minha, mas eu não consegui perceber. Ele dizia que podia ter acesso a ele, mas não explicava como. Não conhecia pareceres jurídicos. Tentou circunscrever, enfim, a sua falta de conhecimento, a sua incapacidade para responder de uma maneira clara, de uma maneira transparente às perguntas. Remetia tudo para a chefe de gabinete. Para a chefe de gabinete. A chefe de gabinete é a senhora do momento. A minha chefe de gabinete disse, a minha chefe de gabinete já explicou, não tem nada a acrescentar àquilo que disse a minha chefe de gabinete, mas quem é que estava a ser interrogada? A chefe de gabinete tinha sido interrogada na véspera, não é? Susana, portanto, quem é que é chefe aqui? Isto é tão ridículo e vamos tentar transportar os nossos telespectadores e os ouvintes para este cenário. Imagine que vocês são convidados pelo Primeiro-Ministro para assumir a pasta das infraestruturas. Vocês vão ser o próximo Ministro das Infraestruturas. O vosso antecessor acabou de apresentar a demissão por causa do plano de reestruturação da TAP. Diga-me uma coisa. Qual era a primeira coisa que você ia fazer depois de assumir o cargo? Ler o plano de reestruturação da TAP. Então, e é este o ministro altamente competente que António Costa quer manter. Se eu bem me lembro, ele terá afirmado que leu algumas partes, mas peças que me pareceram ser essenciais, e eu não conheço naturalmente o dossiê, mas pelas perguntas que lhe estavam a ser colocadas seriam pontos essenciais. O senhor Primeiro-Ministro, à frente de quem quis ver e ouvir, disse que não sabia responder. E, portanto, o que é que permeia António Costa? Pergunto-me eu. Permeia a incompetência? Ou permeia a desfaçatez, a capacidade de ludibriar, de mentir, de descaradamente escudar-se numa responsabilidade que é sua, alegando uma responsabilidade de outros? Mas, afinal, de quem é a responsabilidade sobre um adjunto? Nós temos, o país parou, ao fim e ao cabo, para ouvir uma história bizarra de um computador que ninguém sabe o que é que lá tem dentro e de um adjunto que alegadamente, e pasme-se, terá trocado ou empurrões, ou enfim, o que quer que se tenha passado, porque aquilo depois são duas versões completamente diferentes. E ele diz que foi agredido, as senhoras dizem, a senhora chefe de gabinetes diz que foi agredida. Mas nós estamos onde? Mas desde quando é que uma situação destas se pode passar no Ministério? E o Ministro não assumir responsabilidades. Então, isto é a mesma coisa que eu dizer que não sou responsável, imaginem pela minha secretária, que é uma pessoa que eu escolho diretamente para trabalhar comigo. O responsável aí, naturalmente, era o Ministro e, em última instância, o Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, agora estão a fazer de bode expiatório um adjunto que ninguém saberia quem era se não fosse toda esta situação. Susana, vamos aí só um bocadinho e, obviamente, tendo o cuidado sempre de as coisas são o que são e muitas vezes o malfeitor pode vir vestido de anjo, mas a tranquilidade e a disponibilidade com que este assessor esteve a responder aos deputados pareceu paradoxal
com toda a postura de nervosismo do ministro Galamba. Eu não tive a oportunidade de assistir a tudo, portanto, assisti ao ministro Disponibilizou Galamba logo o telemóvel quando lhe foi pedido. vi alguns excertos, mas pelo menos quis-me parecer, do pouco que tive a oportunidade de ver e de ouvir, que pelo menos o adjunto revelou uma coisa que o senhor Primeiro-Ministro não revelou em momento nenhum: capacidade de organização e de sistematização. Se bem repararam, o senhor adjunto foi para a comissão de inquérito preparado. Ele levava um discurso, enfim, já elaborado. E ele preparou-se para as eventuais questões que lhe pudessem ser colocadas, o que demonstra, no mínimo, capacidade de trabalho, algum rigor, algum planeamento. Agora, reparem... E a tranquilidade com que respondeu, se pudesses de facto ver, é porque é um indício. Não estou a dizer que é conclusivo, mas tu que conheces... Enquanto não terminar esta comissão, em princípio, no nosso ordenamento jurídico há sempre a presunção da inocência e não quero fazer juízos de valor e, sobretudo, em relação àquilo que não tive oportunidade. Vi, como disse, excertos, situações pontuais, mas não assisti a todo, ao interrogatório de todos os deputados, às questões que lhe foram colocadas. E, portanto, relativamente àquilo que é, enfim, a serenidade ou a aparente serenidade, a chamada linguagem não verbal, isto também poderá depender muito, enfim, da capacidade ou da incapacidade da pessoa lidar com a pressão. E, portanto, prefiro limitar-me a comentar factos objetivos e deixar, naturalmente, para mais tarde as conclusões que vierem a ser tiradas. E, objetivamente, aquilo que aqui me parece relevante é a clara impreparação do Sr. Ministro das Infraestruturas pelo desconhecimento que revelou ter à questão da TAP, que não podemos esquecer, é o objeto desta comissão de inquérito. Isso é inegável, muito mais do que os arrufos com as pessoas do gabinete, do que a história do computador, porque tudo isso irá ser apurado pelo Ministério Público. Agora, ali, aquilo que fica muito evidente é desconhecimento e, naturalmente, incompetência. E, portanto, eu corroboro 100% aquilo que foram as palavras de Cavaco Silva, que, de resto, não deixa de fazer sempre um contraponto entre aquilo que é a postura deste governo e a apresentação de políticas alternativas que o PSD tem feito. Políticas alternativas que se têm caracterizado pela qualidade, ao contrário daquilo que nós temos assistido neste governo. Algo extremamente interessante é o vermos o poder que uma comissão parlamentar de inquérito tem. É extraordinário ver que há ali, aquilo parece mesmo um músculo da democracia, por assim dizer. Ou seja, relembrando, por exemplo, o episódio de deixar lá o telemóvel para que seja verificado as mensagens, o que é que foi apagado ou não. Isto é uma novidade para nós e deve ser, de facto, uma preocupação para os prevaricadores. Saber que os deputados podem chamar ao Parlamento para prestar contas desta forma. Eu creio, pessoalmente, nunca tinha assistido nestes moldes a uma comissão de inquérito e, portanto, o facto de ter sido transmitida, todo o mediatismo que se criou à volta disto, tornou mais visível aquilo que é o papel destas comissões e, naturalmente, foi como se nós próprios, do sofá da nossa casa, estivéssemos a ser intervenientes naquele momento da vida política nacional e creio que devem ter sido milhões os portugueses que seguiram esta, enfim, não quero cair no clichê de lhe chamar novela, mas vamos lhe chamar série. Uma série de episódios e, portanto, estamos todos ansiosos para conhecer os próximos episódios, as cenas que se seguem, mas foram episódios que eu acho que não nos podem regozijar. Pelo contrário, foram episódios que têm que entristecer qualquer português. Porque a forma como tudo decorreu e a ligeireza
com que o senhor Primeiro-Ministro vem dizer que isto são, enfim, falácias criadas pela direita para gerarem uma crise artificial e, no mínimo, chamar-nos um povo estulto, um povo mentecapto, que não pensa, que não tem espírito crítico, que não tem opinião. E, portanto, isto é confrangedor. Deixa-me só dizer aos nossos telespectadores e ouvintes, se nunca ouviu estulto, o sinónimo é estúpido. E estulto é uma forma mais simpática de dizer isto. Vamos, já estamos a entrar nos últimos 5 minutos. Cavaco Silva começa a dizer que a primeira grande preocupação são os jovens. E vou ler aqui uma passagem em que Cavaco Silva diz: pergunte aos pais e avós, orgulhosos dos estudos superiores dos seus filhos e netos, se sentem felizes em vê-los partir para o estrangeiro, conseguirem um emprego que lhes paga um vencimento compatível com os seus talentos e capacidades para concretizar o sonho de subir de vida e depois não pensarem em voltar. Cavaco Silva aqui está a falar para as gerações do futuro, mas está a falar para as gerações passadas também, que sentem que este não era de todo o desejo ver os mais jovens partir para longe. Isto custa-nos muito. Pedro Passos Coelho foi muito criticado quando, num determinado momento da nossa política interna, de alguma forma, terá incentivado a que os jovens pudessem ganhar asas, ganhar mundo e pudessem desenvolver as suas atividades profissionais durante algum tempo no estrangeiro. Todos recordarão desse momento. E foi a salvação de muitos. Não há mal nenhum. Nós já aqui falamos sobre isso no programa que tivemos sobre os portugueses no mundo. Não há mal nenhum, muito pelo contrário, em trabalhar no estrangeiro. Todas as experiências enriquecem-nos e ter a oportunidade de contactar com outras pessoas, trabalhar noutras realidades, é importante, mas tem que ser por vontade própria, naturalmente. E se for por necessidade, que o seja de uma forma pontual e que haja sempre o desígnio do regresso. E realmente confrange-me e entristece-me muito que aquelas que são consideradas as gerações mais preparadas de sempre comecem a pensar em arrumar malas e seguir em viagem, uma viagem sem regresso anunciado, porque Portugal já não lhes parece um lugar maravilhoso. Ouve-se dizer isto de maneira recorrente. Portugal está bom para os turistas, para nós portugueses que cá vivemos todos os dias, começa a ser um local perigoso, porque, enfim, o rombo diário que sofremos nos nossos bolsos todos os dias, com impostos diretos e indiretos, não torna apetecível para os jovens que estão a terminar as suas formações, ficarem neste país. Olha, eu, se fosse mais nova, não sei se continuava em Portugal. Aquele trio Odmira que eu mencionei no início diz que Cavaco, sendo economista, vê que Portugal, a economia portuguesa está a mudar, foi por isso que interveio. Está a mudar não sei onde. Olha que eu vou aos supermercados e eu sei o que é que está a mudar. Está a mudar é o dinheiro no meu bolso para as parcas compras que tenho que fazer. Comerciais, não é? Pois eu creio que o teu dinheiro e o dinheiro de todos os portugueses. Provavelmente quem faz essa afirmação não terá hábito de ir ao supermercado, deve ter alguém que o faça por si. Não há mal nenhum nisso. O facto é que quem vai ao supermercado e diariamente vai comprar bens essenciais, sente que os magríssimos cêntimos que lhes foram retirados pelo IVA não têm impacto direto naquilo que é o orçamento familiar e que são as dificuldades de poder gerir, enfim, aquilo que já são os magríssimos salários dos portugueses. E, portanto, tudo isto é triste e tudo isto não pode continuar a ser o fado. Este não tem que ser o destino. Eu creio que é o tempo de ouvirmos, interiorizarmos, refletirmos e pensarmos as palavras de Cavaco Silva e de, naturalmente, mais dia, menos dia, através daquele que é o nosso voto, podermos expressar novamente nas urnas o desejo de que Portugal possa ser governado e saia deste pântano, desta deriva. Susana, perto do último minuto, achas que esta intervenção de Cavaco Silva
poderá ser um marco de mudança? Eu acho que esta intervenção de Cavaco Silva é efetivamente um marco de mudança, quanto mais não seja para que as pessoas possam refletir, porque foi a primeira pessoa que, de maneira muito direta, chamou às políticas deste governo aquilo que tem que ser chamado, apelidou, qualificou, e tudo isto faz-nos pensar e faz-nos refletir. Portanto, naturalmente, entramos há um antes do discurso de Cavaco Silva e haverá necessariamente um depois deste discurso. Muito bem, Susana Pita Soares, muito obrigado mais uma vez. Eu Foi um prazer rever-te e estar novamente aqui contigo. Muito obrigado a si que nos acompanhou. Quero deixar mais uma vez um especial agradecimento às turmas de Gestão de Recursos Humanos do Isla de Santarém, e fica a recomendação inicial: tratem bem a vossa professora, porque nós queremos recebê-la brilhante e saudável como ela estava aqui connosco hoje. Assim que nos acompanhou, resta-me desejar-lhe o resto de uma boa noite. Amanhã estamos de volta para mais uma conversa. Conto consigo. Até amanhã. Boa noite.